Oitavo domingo do tempo comum. Este é o último domingo, depois vamos fazer uma interrupção para dar início na próxima quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas, ao tempo forte da quaresma. Mas esse último domingo do tempo ordinário, do tempo chamado comum, traz para nós várias considerações importantes para a nossa vida no nosso dia a dia. A primeira leitura é tirada do livro do Antigo Testamento chamado Livro do Eclesiástico. É um livro que reúne várias máximas de sabedoria popular que tocam atitudes fundamentais da nossa vida. E hoje, então, somos chamados a refletir sobre elas. A primeira frase diz assim: quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. É uma sabedoria muito forte e verdadeira, porque nós comprovamos isso quando ouvimos alguém falar. Sabemos que aquilo que a pessoa fala, ela vai ser escutada se realmente a sua palavra vier lá do seu íntimo, do seu coração. E temos que cuidar muito bem, porque a palavra tem uma força enorme, seja para o bem ou seja para fazer também o mal. As palavras podem trazer a bênção, mas podem também deixar a pessoa em uma situação de grande dor, de grande sofrimento. Então, a primeira leitura nos alerta para como estamos falando e que tipo de palavra estamos plantando no coração das outras pessoas. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 58. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura que diz: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão. A mim me toca particularmente essa última frase, que nós permaneçamos firmes, mesmo em meio a tantas dificuldades que passamos, e acreditando que as nossas fadigas não têm sido em vão. Vale a pena nos empenharmos e lutarmos para sermos fiéis à palavra. E a segunda frase, que é bastante conhecida, é esta: ó morte, onde está a tua vitória? Em Cristo, na ressurreição de nosso Senhor, a morte já foi vencida. Portanto, todo esse tempo em que estamos
cercados e ameaçados pela morte, seja pelas pandemias, seja pelas guerras que vão se acendendo e que mostram essa violência enorme no coração de alguns que querem a todo custo dominar sobre os outros. É importante nós, cristãos, renovarmos a nossa fé e acreditarmos nessa vitória da morte pela fé na ressurreição de nosso Senhor. O Evangelho, este ano estamos seguindo Lucas aos domingos, é Lucas 6, de 39 a 45. Lucas quer mostrar, através das palavras que Jesus vai dizendo, quais são as atitudes fundamentais para a vida cristã. Então vamos ouvir hoje algumas frases que nos ajudam a viver melhor a nossa fé. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos e disse: Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Essas são máximas também da sabedoria popular, muito semelhantes à leitura do livro do Eclesiástico. Um discípulo não é maior do que o mestre, mas todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu acho que todos nós nos sentimos atingidos por essas palavras de Jesus, porque muitas e muitas vezes nos arvoramos em juízes dos nossos irmãos e irmãs, mas não enxergamos a trave que está no nosso olho e que também não nos permite ver com clareza para fazer esse julgamento. E Jesus prossegue dizendo: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se vocês repararam bem, retornamos aqui ao final a primeira leitura. Portanto, irmãos e irmãs, vamos hoje olhar um pouco do que está cheio o nosso coração e como aquilo que sai do nosso coração através das nossas palavras pode ajudar. E esse critério aqui do Evangelho, que pelos frutos reconhecemos se aquilo é uma boa árvore ou uma má árvore, é um critério básico, fundamental para tudo que a gente for fazer. Se é um fruto bom, podemos saber que vem de Deus. Se não é um fruto bom, podemos saber da mesma forma que não vem de Deus. Que o Senhor nos proteja, nos abençoe, a nós e as nossas famílias, neste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.